Shalom, queridos. Hoje é 1 Coríntios, capítulo 11. Louvado seja Deus. O tema é examinando a si mesmo. Glória a Deus. Paulo orienta os cristãos da sua época com relação ao uso do véu. Essas regras não devem ser aplicadas em nossos dias, visto que era um problema específico para a época de Paulo. Ele está tentando resolver a questão da divisão da igreja e, para isso, ele aborda também o tema da Santa Ceia do Senhor. Os cristãos de Corinto estavam desonrados este momento com esse comportamento carnal. Isso faz com que Paulo se pronuncie e os repreenda. Ele denuncia o caráter carnal deles e os orienta a fazerem um autoexame antes de participar da ceia do Senhor. O cuidado de examinar a nós mesmos. Isso é necessário. A gente quer examinar a vida dos outros, a gente precisa examinar nós mesmos. Participar da ceia do Senhor é ainda um desafio para todo cristão, pois é um dos poucos sacramentos deixados pelo Senhor Jesus e o único que traz consigo a exortação de que devemos fazer um autoexame antes de participarmos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo nos adverte que se cada um julgasse a si mesmo, isto é, tivesse consciência de sua condição diante do Senhor Jesus, não haveria necessidade de recebermos juízo por parte de Deus. Se a gente se examinar, cuidar da nossa vida, a gente vai estar evitando o juízo da parte de Deus. Examine-se a si mesmo. Veja como você está. Você está examinando a vida do irmão? Examine a sua. A exortação de Paulo é para que o nosso coração esteja continuamente descoberto diante do Senhor Deus. Por isso, não é um hábito para muitos de nós. Então, somos disciplinados. Por isso, não é um hábito para muitos de nós. Se a gente tivesse esse hábito de se examinar a si mesmo, não seria disciplinado. Ia se consertar, ia pedir a Deus força para ser corrigido. Aí, é preciso ser feito isso. O termo utilizado em 1 Coríntios 11, 31, para falar sobre o autoexame, é em grego, né? Significa diakerino e significa separar, fazer distinção, discriminar, aprender por meio de diferenças. Por meio de diferenças, ou seja, por meio do tempo de qualidade com Deus. Devemos colocar nosso coração na presença dele, em arrependimento, contrição e fé. Pode fazer um exame de si mesmo, eu faço. Meu Deus, como eu faço? E como eu choro? E como me arrependo? Aquele pensamento que eu tive de maldade sobre o irmão. Eu disse, aquele irmão, ele é assim, ele é assado. Que irmão é esse? Você está julgando, você está pensando coisa ruim, você vai conversar com o irmão. Conversa com o irmão, ama o irmão, que você vai descobrir que nem aquilo que você está pensando. Então, a gente só tem que chorar. Porque o que a gente faz mais na vida é ficar julgando as pessoas até nos pensamentos que a gente faz. E piorou quando fica falando. Então, faz o exame de si mesmo. Que o Espírito Santo nos ajude a discernir a vontade de Deus para nossas vidas, de forma que sejamos achados irrepreensíveis diante dele. É isso que temos que fazer. Estar sempre se examinando para não ser achado de qualquer jeito diante do Senhor, para não sermos disciplinados. E isso é muito difícil. A gente só se interessa a examinar a vida dos outros. Em nome de Jesus, a irmã entrou daquele jeito, você vai examinar a vida da irmã, porque a irmã entrou daquele jeito, porque ela entrou daquele jeito no templo. E ela podia... Não é isso. O templo é lugar de oração, você entra, e de preferência que você chegue 30 minutos antes do culto, para dobrar os seus joelhos, buscar a presença de Deus, orar pela pessoa
que vai trazer a mensagem para que fale somente pelo Espírito Santo e orar pelos irmãos que estão em caminho para chegar no templo, para que eles cheguem disponível para receber tudo que Deus tem para entregar. É essa nossa obrigação, né? Sentar lá no último banco e ficar olhando quem vai chegando para falar disso ou daquilo. Olha, a roupa está assim, a roupa está assado. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos realmente muito de estar nos examinando. E aí evitaríamos uma porção de problemas se a gente examinasse a si mesmo. Oh, meu Deus, como a gente precisa disso, que esse discipulado nobre que o Senhor está nos dando, de estarmos estudando um capítulo por semana da Tua Palavra, isso é tão importante. Um capítulo por semana junto com nossos irmãos, com nossos discipuladores, respondendo o questionário para ver o que nós conseguimos assimilar, descobrir o que nós entendemos através do questionário. Irmos para o comentário do vídeo e colocar o nome do nosso discipulador para estar na prática da palavra de Romanos 13, honrar. A prática de Romanos 13 é importante para o nosso discipulado. Nós estamos honrando a quem merece honra, os nossos discipuladores, colocando o nome deles naquele comentário lá do vídeo, para que todos saibam que ele está realmente trabalhando, que ele está me discipulando, que ele é uma pessoa digna de ser honrada. Que discipulado é a obra mais digna, mais importante que Jesus Cristo deixou para fazer. E essa pessoa merece ser citada o seu nome para que todos possam estar orando por essa pessoa, glorificando a Deus pela vida daquela pessoa. Então, isso tudo é uma maneira de você estar crescendo. Nós estamos nos melhores dias do ministério, nos melhores anos, por causa do Senhor nos entregar essa missão sublime de meditar na sua palavra de dia e de noite e sermos prósperos, como diz o Salmo 1, versículo 3. E de sermos, como o Senhor disse a Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué 1:8, ele diz, não apartar da sua boca as palavras deste livro. Já imaginou como está esse ministério? Depois de ter começado esse discipulado Maia FJ em maio de 2023, o ministério está assim, que quando você fala com um adolescente desse ministério, ele só vai falar da palavra. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Os pais dos nossos adolescentes aprenderam a sentar com eles e fazer o discipulado com eles, mesmo que eles tenham outros discipuladores, mas o do pai e da mãe não fica isento. É necessário fazer com tipo revisão, senta com eles estudam junto, faz o questionário junto, colocam o nome do pai e da mãe como seus discipuladores principais e o nome do outro discipulador do ministério como discipulador também honrando, mas o principal, papai e mamãe, os adolescentes fazendo isso, os jovens que estão dentro da casa dos seus pais, que são líderes desse ministério também fazendo isso. Já imaginou o que Deus está fazendo nesse ministério? É só glorificar, é só exaltar o nome do Senhor, porque a gente está examinando a si mesmo. Em vez de tomar parte da vida dos outros, estamos tomando parte da vida de Jesus. Cada vez que eu pego a Bíblia, eu estou tomando parte da vida de Jesus, porque Ele é a palavra. João 1,14. Então vamos tomar parte da vida de Jesus, que Ele já nos ensina a examinar a si mesmo. Então a gente se examina e tomar parte da vida dele, que só vai ser edificado. Tudo que Ele fala é para a sua edificação. Essa Bíblia todinha é edificação. Então louvado seja Deus por nós estarmos assim, cada capítulo por semana e 3 capítulos da Bíblia em casa, pela manhã, logo cedo, no lugar secreto, meu cantinho de oração, com a Bíblia na mão, lendo o primeiro capítulo do dia. Ao meio-dia, depois do almoço, descansar o almoço com outro capítulo. E à noite, já reunido toda a família, lendo, estudando mais um capítulo da Bíblia, 3 por dia no meio da família. O que é que você acha? Só podia estar um ministério realmente brilhante, ganhando a cidade inteira e outras cidades circunvizinhas para Jesus. Porque quem está envolvido com a palavra só abre a boca para falar a palavra. E onde a palavra chega, coisas maravilhosas acontecem, especialmente a salvação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, pessoas salvas na sua vizinhança, pessoas salvas no meio dos seus colegas de trabalho, pessoas salvas no meio dos seus colegas de faculdade, porque quando você abre a boca, só sai a palavra. E a palavra é Jesus. Já viu que maravilha examinar a si mesmo? Já está desse jeito? Está se examinando, já chegou a essa dimensão, porque aqui nesse ministério todos já que não chegaram vão chegar a essa dimensão, porque nós temos a obrigação de levar essa cidade aos pés do Senhor Jesus. E voltando para o que Paulo fala aqui,
Ele está tentando resolver a questão da divisão da igreja e para isso ele aborda também o tema da Santa Ceia do Senhor. Os cristãos de Corinto estavam desonrados esse momento com seu comportamento carnal. Isso faz com que Paulo se pronuncie e repreenda. Ele denuncia o caráter carnal deles e os orienta a fazerem um autoexame antes de participar da ceia do Senhor. Os cuidados de examinar a nós mesmos. Participar da ceia do Senhor ainda é um desafio para todo cristão, pois é um dos poucos sacramentos deixados pelo Senhor Jesus e o único que traz consigo a exortação de que devemos fazer um autoexame antes de participarmos. É bom repetir isso, é bom relembrar disso. Aqui, nesse momento, estou repetindo e vocês repitam sempre isso. Louvado seja Deus. Então, queridos, o que nos resta agora? Depois de examinar o que Deus está fazendo em nossas vidas, já examinou o que Deus está fazendo em sua vida, eu também estou examinando. É somente gratidão. Gratidão pela misericórdia dele nos alcançar, de nós estarmos com esse privilégio de estar estudando um capítulo por semana com os nossos discipuladores. E também pelos discipuladores já tomarem consciência que é um discipulado que não tem direito a faltar nenhuma semana. Nenhum discipulador tem direito, porque eles têm um link nas mãos toda semana, o questionário nas mãos toda semana. Então, quando eles não podem fazer a reunião presencial, eles enviam o link para os discípulos de qualquer maneira, com presencial ou com online, mas especialmente no online, porque ele não vai poder estar presente. Ele envia o link, os discípulos fazem as respostas do questionário em casa, enviam para a apóstola Rai vai abençoá-los por serem responsáveis, por serem aqueles que honram a Deus, estudando a sua palavra. E manda também, chega no YouTube e coloca lá o nome do meu discipulador, é fulano de tal. É sinal que o discipulador trabalhou mais uma semana. É sinal que mesmo sendo online, mas ele trabalhou. Ele estudou, o discipulador estudou, não pôde reunir, não pôde estar junto com os discípulos, mas ele estudou em casa, ele respondeu o questionário. Ele também botou o nome dos apóstolos Elias e Rai lá no vídeo, para vocês verem também que eles honram também aos apóstolos dele, e vocês honram a eles que estão na salinha de discipulado com vocês. E fica tudo maravilhoso, cada dia mais a gente vendo o nome do Senhor sendo exaltado e as pessoas dessa cidade recebendo a Jesus, e a gente cada vez mais com congregações tomando todos os bairros, células em todas as ruas, células em todos os bairros, a cidade tomada por células, porque a igreja é em célula no modelo dos 12, cada discípulo com seus 12 discípulos. Louvado seja Deus, é outra dimensão, é o nome do Senhor sendo exaltado em nossas vidas e nós continuaremos glorificando aquele que é digno, Jesus. Ele é a palavra. João, capítulo 1, versículo 14. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, seja com todos os líder de células, com líder de células e componentes de célula do MAI FJ, com as bênçãos de Deus, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus.